deserto, mas é uma palavra de amor. E que Deus está conosco, que Ele nos transforma para nos tornar úteis para a igreja do Senhor. Amém. E essa semana Deus vem falando comigo. Will sie mit oder ohne? Mit. Mas eu tenho que saber controlar. Ja. Also fang einfach an diese Woche, was ist passiert diese Woche? Essa semana Deus tem falado e trabalhado comigo. Und diese Woche hat Gott mit mir gearbeitet und geredet. Nos meus traumas e também no meu caráter, né? Porque em tudo aquilo que eu venho carregando desde a infância. Hat an meinen Traumata und an meinem Charakter gearbeitet. Also Dinge, die von der Kindheit herkommen. Uhum. E eu venho trabalhando e querendo ser aquilo que Deus escolheu para mim desde quando Ele me gerou no ventre da minha mãe. Hat. Ich versuche, dass ich so immer besser so werde wie Gott. Ja, eben. Ich möchte das werden, was Gott für mich vorhatte. Genau. Von seit meinem Mutterleib an. Super. Mas em meio ao estresse, as frustrações e os traumas, und mitten im Stress und den Frustrationen und Traumata, o inimigo ele quer nos transformar como ele é. Und will der Feind uns so verändern, wie eben ist. E se a gente não trabalhar isso, a gente vai nos tornar iguais às pessoas que praticam a maldade. Und wenn wir nicht dagegen steuern, wird der Feind wird es ihm gelingen, dass wir zum Bösen verändert werden. E na segunda, Deus me deu essa palavra, que eu acordei cedo para orar, e Ele me deu essa palavra que está em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 13 ao 16. Und Gott gab mir ein Wort in Matthäus Kapitel 5, Verse 13 bis 16. Amém? Ja. Ensino sobre o sal e luz. Ja. Über das Salz und das Licht. Willst du lesen? Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werden. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amém. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde a ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Então, nós temos que, nas nossas atitudes, iluminar e não trazer trevas, né, como a Rita falou. Und wir müssen mit unserer Haltung, mit unserem Verhalten Licht bringen, e não trevas. Und nicht Finsternis. E eu não entendi muito essa palavra. Eu digo, Jesus, eu não quero me tornar um sal inútil. Eu não entendi, né? Mas eu não queria. Ich habe eigentlich nicht viel verstanden. Ich habe nur gedacht, ich will nicht ein nutzloses Salz werden. Inútil. Ja. Aleluia. Mas tem uma abençoada no meu trabalho. Aber es gibt eine Gesegnete an meiner Arbeit, que ela me instiga a odiar. Und es gibt jemand, der mich ermuntert zu hassen. E
na terça ou na quarta-feira, eu acho que na quarta-feira, ela tem algo nela que me faz lembrar a infância. Und diese Frau hat etwas in sich, das mich an meine Kindheit erinnert. Uhum. E ela me ignora, Sie ignoriert mich, me critica, sie kritisiert mich, coloca todos contra mim. alle dreht sie gegen mich. E eu me lembro da minha professora, Und ich erinnere mich an meine Lehrerin von früher, minha primeira professora, meine erste Lehrerin, que era a coisa terrível para mim. die schrecklich war für mich. Eu lia, ela mangava, me balançava. Und ich Lesen. ich habe gelesen. Eu não conseguia ler, eu tinha dificuldade. Und sie hat Ich sie hatte- geschultet. Ja, den ich, Kindern. und sie hat mich geschüttelt. E eu tinha muito medo dessa professora. Und ich hatte Angst vor dieser Lehrerin. Mas eu nunca tinha falado para os meus pais. Aber ich sagte meinen Eltern nichts davon. Só quando eu cresci que eu falei sobre isso. Erst als ich aufwuchs, tat ich das. E minha mãe falou que uma vez falou para essa professora Und meine Mutter sagte mir, sie hatte einmal mit dieser Lehrerin geredet, que eu era muito rebelde em casa para fazer eu ficar quieta na escola ou de alguma coisa nesse sentido. dass ich sehr rebellisch gewesen sei, Zu Hause. zu Hause. Und diese Lehrerin war noch schlimm mit mir, vielleicht wegen dem. Ja, E essa professora, talvez por isso, por essa palavra de mãe, eu não sei, ja. por eu ser também incerta, uma criança que tinha dificuldade de aprender, ela me castigava ainda mais. Sie hat mich noch mehr gestraft, vielleicht auch wegen den Worten meiner Mutter. Uhum. E ela era uma pessoa assim, quando meu pai chegava, eu acho que para pagar a escola, Und wenn mein Vater zur Schule kam, das Geld zu zahlen, Schulgeld zu zahlen, ich einfach plötzlich gekommen, ich weiß nicht, ich muss ihn fragen, warum. Ele chegava assim, de repente, desculpa. Ele chegava de repente na escola, eu não sabia o porquê, mas ela se transformava. Und wenn mein Vater zur Schule kam, hat sie sich verändert. Igual a essa colega de trabalho. Und genauso wie diese Arbeitskollegin. Na frente das pessoas ela é uma coisa, Vor den Leuten war sie auf eine Art sozinha comigo é outra coisa. und allein mit mir war sie anders. E eu odeio esse tipo de gente. Und ich hasse diese Art von Leuten. E raça, wirklich. Eu odeio mesmo. E meu marido disse, eu tenho até medo quando você fala. Mein Mann sagt sogar, ich habe Angst, wenn du so sprichst, Eu acredito que todo mundo no trabalho fica com medo, porque eu fico realmente agressiva. weil ich werde wirklich aggressiv. Eu fico tremendo, meu coração dispara, é uma terrível. Wirklich schrecklich. E eu conversando com Tia Rita, Deus me mostrou que eu tenho um espírito de desprezo. Desprezo. Ah ja, dass du nicht Ein Geist von Minderwertigkeit, genau, Minderwertigkeit. Minderwertigkeitsgefühl. Genau. Uhum. E por isso eu sinto tanto ódio quando essa menina me trata dessa forma. Und darum habe ich dieses Gefühl, so viel Hass, wenn diese Frau mich so behandelt. Aí eu estava contando a minha irmã, Und ich erzähle meiner Schwester, ela falou que tem que trabalhar, tem que melhorar, tem que tirar esse Tem que se espírito. tornar útil em nome de Jesus. du musst diesen Minderwertigkeitskomplex loswerden. Uhum. Aí eu liguei para a tia Rita para a gente orar. Und ich habe zur Pastorin angeläutet, dass sie das betet darüber. Tia Rita nem acreditou que eu ainda tinha esse espírito de... Und sie hat das nicht mal verstanden, dass ich immer noch diesen Minderwertigkeitskomplex habe. Então a gente orou e Deus me libertou, porque era para eu estar falando aqui chorando. Glória a Deus. Gott Aleluia. hat mich befreit. Aleluia. Aplauso para Jesus. Porque eu falei para a tia Rita chorando, mas hoje aqui eu não choro mais. Glória a Deus. Vor ein paar Tagen habe ich geweint und jetzt nicht mehr. Porque essa professora era realmente terrível comigo e com outros que eram igual a mim. Ja, und andere
Schüler waren auch so wie ich. Die andere, die so wie ich ist, sie war gleich. Aber die Gute und die Intelligente, sie war gut. Ja. Und ich hasse dieses Person. Ja. Sogar auf Deutsch kannst du das Entschuldigung, nicht so gut wie du. Deixa eu me concentrar. Então, Deus me mostrou que eu devo realmente ser curada do meu trauma para amar o outro. Halleluja. Und Gott hat mir gezeigt, dass ich von diesem Trauma befreit werden muss, geheilt werden muss. E eu até contei o episódio que no Dia das Crianças, né, todos os pais pagaram para receber um brinquedo. Todas as crianças receberiam esse brinquedo. Und es war, dass die Eltern etwas zahlen mussten, damit alle Kinder ein Spielzeug bekamen. E eu ganhei uma Barbie, uma boneca tão simples. Und ich habe eine Stange, was? Uma boneca simples, eu acho que nem era Barbie. Eine Puppe bekommen. Uhum. E ela pegou da minha mão e deu para outra criança. Und sie hat es mir aus der Hand genommen und es einem anderen Kind gegeben. Isso eu falei para a Marinha, mas ela foi na escola. Und ich ging zur Schule. Das hat ihre Mutter gesagt. Und die Ah. Mutter geht zur Schule. Aha. Zu reklamieren. Ja. Mas até hoje eu não ganhei essa boneca. Bis heute habe ich diese Puppe Und nicht was mehr hat deine bekommen. Mutter gesagt? Eu tenho que perguntar amanhã, mas amanhã foi lá e perguntou cadê a boneca. Ah. Quando é que ela ia me dar a boneca. Mas Hast du verstanden? Ja, eben wegen, Die Puppe. ja. Die eu kreeg a sua mãe foi lá meine e Mutter hat gefragt, warum sie hat meine Puppe genommen und die andere Kinder gegeben. Und sie hat gesagt, war so weniger. Tinha poucas e ela tinha que dar a minha para outra e depois ela ia me dar. Ja. Und sie sagen, bis heute hat sie nichts Nicht bekommen. bekommen. Ja, ja. Ich vergebe diese Lehrerin und wenn ich in Laranjeiras gehe, ich will noch einmal mit ihnen sprechen. Mit ihnen. Sim. Eu perdoo essa professora e quando eu for lá na minha cidade, eu ainda quero ter uma oportunidade de conversar com ela, se assim Deus permitir, e dizer que eu perdoo ela para que ela não age com nenhuma criança da forma que ela agiu comigo, porque eu carrego até hoje com 33 anos, até ontem, mas hoje eu ainda vou sair para a libertação maior. Por causa de uma pessoa que agiu mal e eu estava me tornando essa pessoa sem perceber. Und also wegen dieser Person, die so gehandelt hat, bin ich so geworden und ich bin in Gefahr sozusagen, so zu werden wie sie auch. Uhum. E eu percebi essa semana que as pessoas no trabalho começaram a olhar para mim de uma forma diferente, porque eu estava sendo agressiva. Und ich wurde aggressiv durch das. Und die Leute hatten einfach anderes auf mir Geschätze. einfach geschaut oder so. Ja, sie waren erstaunt, nehme ich an. Ja, denke ich. Und Jesus me deu essa palavra aqui que eu até preguei, fiz até um vídeo, que está em Provérbios, no capítulo 2, do versículo 20. In Sprüche, Kapitel 2, Vers 20, steht auch noch etwas. Was steht dort? Ich hab's nicht, weißt du, ich hab's noch nicht. Eu vou ler então em português primeiro. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos. E Deus me deu essa palavra. Gott hat mir dieses Wort gegeben. Versículo 20. Darum wandle du auf dem Wege der Guten und bewahre die Pfade der Gerechten. Portanto, siga os caminhos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos. Então, Deus falou para mim que os nossos traumas, as frustrações e os obstáculos, desafios, têm que nos levar a fazer o bem e não o mal. A gente tem que ser curado, tem que buscar a cura para que a gente possa agir com o outro, fazendo o bem e não aquilo que fizeram conosco. Porque a gente tem essa tendência, mas não pode. Deus não se agrada disso. E ele até continua aqui no versículo 21 e 22. Ja? Ah, Ja, mach. Noch einmal, noch einmal. não vai mal. Also wir müssen
steht, auf dem Wege der Guten bleiben und die Pfade der Gerechten behalten. Das heißt, auch wenn die Leute uns Schlechtes tun, müssen wir immer auf dem geraden Weg bleiben. Deus se agrada disso. Weil es gefällt Gott. Mas é difícil. Aber es ist schwierig. Eu chorei muito porque é difícil você ver o erro. Und ich habe viel geweint und es ist schwierig. Porque a gente acha o outro muito errado. Weil die Leute finden es falsch. Wir denken, die Leute es machen ganz falsch und wir nicht. Wir sollten denken, Julgar. A gente julga o outro. Ja, wir urteilen über die anderen. e a gente tem que olhar pra gente, que também a gente é pecador e Deus nos perdoou um dia. Und wir müssen daran denken, dass wir auch Schlechtes tun und dass Gott uns auch vergeben hat. Como a pregação de hoje, que Paulo se converteu, mas ele passou pelo processo da cura, que ele ficou 3 dias cegos. E depois o pastor foi lá e abençoou ele. Mas ele teve esses 3 dias na escuridão, na luz, na verdade, né? Sem enxergar para enxergar. Und Paulus, als sich bekehrte, war ja auch 3 Tage lang blind. Und musste durch diese Kur der Heilung gehen, bis der andere kam, der Prophet, und für ihn betete. É por isso que ele ama tanto, porque quanto mais perdoado, mais amor se tem. Glória a Deus. Und je mehr einem vergeben wird, desto mehr Liebe hat man. Glória a Deus. E Deus me fez lembrar que também eu era uma criança perversa. Und ich erinnere mich, dass ich ein perverses Kind war. Warum? Talvez por esses traumas, né? Por essa rejeição que já começou na barriga da minha mãe. Und wegen dieser Ablehnung, die schon im Bauch meiner Mutter begann. Porque eu nasci, minha mãe ficou grávida 1 ano depois do meu irmão. Weil meine Mutter wurde schon 1 Jahr nachdem mein Bruder da war, wieder schwanger. E ela ficou com muito medo. Und hatte Angst. Então, ficou ali um combate espiritual para eu nascer. Se nascer ou não ali. Das war ein geistlicher Kampf. Então, ob ich geboren werden sollte oder nicht. Eu já nasci com isso da aflição de pai e mãe ali, né? Und ich wurde geboren mit dieser Sorge meiner Eltern. E eu sempre fui essa criança assim, muito perturbada, muito agitada, é. Sehr unruhig. E respondia da mesma moeda. Não respeitava, sempre assim mesmo ali. Und ich gab immer zurück. Wenn man mich angriff, gab ich immer zurück. E eu também maltratava também as crianças pobres que ia lá em casa. Mandava embora. Misericórdia. Hab ich geplagt. Mas eu já pedi perdão para essa pessoa. Aber ich habe um Vergebung gebeten für die. Porque eu não quero mais ser essa pessoa maldosa, assim. Então eu tenho que agora perdoar quem faz maldade comigo e esquecer do passado. Ich muss denen vergeben, die mit mir böse waren und ja. Ser útil. Pois é, eu vou repetir aqui. Não repetir, mas continuar os versículos 21 e 22. Pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Denn die Redlichen werden das Land bewohnen und die Unschuldigen darin übrig bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertrieben werden. Então é isso, é curar os traumas, botar as frustrações como Ana fez aos pés do Senhor e os desafios de mão dada com Jesus caminhar, né? Und wir sollen eben die Traumata heilen lassen und as frustrações entregar aos pés de Jesus zu den Füßen Jesu legen e os desafios und die Herausforderungen caminhar de mãos dadas com Jesus. An der Hand von Jesus gehen. Vamos orar agora para que Deus nos liberte de todos os traumas. Amém. Und wir beten dafür, dass Gott uns befreit von allen Traumata. Cada com os seus, né? E vamos aqui meditar e que Deus nos mostre os traumas que precisam ser curados, tratados, para que a gente possa ser o sal que saboreia, que dosa,
que instiga o bem e não o mal, o sal que leva a luz para o mundo. Amém? Amado Deus e amado Pai, aqui na sua santa e gloriosa presença, nós te entregamos a Ti as nossas vidas, as nossas frustrações, os nossos medos, aflições, problemas e principalmente os traumas que carregamos desde a infância. Que o Senhor possa nos dar cura neste dia e que cada um de nós possamos sair curados deste lugar, para que nós possamos ser aquilo que o Senhor escreveu desde quando o Senhor nos colocou no ventre das nossas mães, cada um com o seu propósito, cada um com aquela porção que o Senhor colocou nas nossas mãos para ser luz do mundo, para iluminar não somente o mundo, mas primeiro a nossa casa, a nossa família, os nossos, porque se nós não damos bom testemunho em casa, de que adiantará ganhar o mundo se perderemos a nossa família? Então, que a partir de hoje que nós possamos ser mais amorosos com os nossos maridos, com os nossos filhos, quem tem, com as pessoas ao nosso redor, que nós possamos ter um olhar atencioso e com amor, né? Como a tia Rita falou mesmo quando eu estava orando, porque essa professora era muito má. E tia Rita me falou, não, ela era uma coitada, usada pelo inimigo, também carregada de traumas, né? Carregada de frustrações. Então, a gente precisa ter esse olhar, que o outro também carrega aquilo que a gente também na infância carregou, todos com os seus traumas e problemas. E a gente, como curados, vamos curar também. Vamos aliviar as dores dos nossos irmãos, assim como Deus nos tocou e nos aliviou também, quando estávamos chorando, na aflição, num momento difícil. Então, este amor que foi gerado no coração de Paulo, que possa ser gerado no nosso coração. Porque ele enviou o escravo de volta, mas ele enviou falando, com o meu coração eu envio ele. Então, como um filho ele era tratado, esse escravo foi tratado como um filho, voltando para o seu Senhor, para o seu servo, né? Para o seu pai. Então que o Senhor possa nos receber hoje como filho pródigo, de volta aos teus braços, com honra, com amor, com graça e com glória. Que nós não possamos ser o irmão do filho pródigo, mas que nós possamos ser aquele que recebe também o irmão, e não critica, e não fala também, o Senhor não faz isso comigo, meu Deus. Não, que nós possamos nos alegrar, porque nós já estamos com o Senhor. Quando chegar pessoas sedentas, pessoas que precisam, nós precisamos pegar na mão dela, precisamos fazer aquilo que Deus fez conosco, e não expulsá-lo e não maltratá-lo. Senhor, obrigada, porque hoje saímos daqui curados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Inútil para Útil. útil agora. Amém. Deus abençoe. Pode louvar, por favor.